Fala pessoal, aqui é o Bruno Del Rey. Vou começar um tipo de vídeo diferente aqui com vocês, fazendo processos inteiros aqui pro canal. Na verdade eu já tenho um monte de processos registrados e agora eu vou trazer para vocês um breve comentário e o processo fica na íntegra para quem quiser acompanhar no canal, tá bom? Esse então é o quadrinho que eu fiz pro Dia dos Pais, pro meu pai, né? Que eu estive realizando entre ontem e hoje. E para sair no Dia dos Pais de 2025, tá? Então aqui tá até um dizer aqui certinho, tá vendo? Bonitinho. E eu queria dizer algumas coisas, né? Eu vou falar sobre o processo, né? Mas você também pode encomendar esse tipo de arte para dar de presente, que é muito legal, com momentos, né? Que a ideia foi compilar momentos que eu tinha lembrança, eu, a minha irmã e meu pai, né? São nós três aqui juntos, né? Tá bom? Mas não começou aqui, que é o trabalho final, vocês vão ver aí no processo, né? Mas começou aqui fazendo um monte de esboço, né? Então aqui é um sketchbook. E deixa eu voltar aqui para mostrar o primeiro aqui, vários rabiscos, procurando, tá vendo? Iconografar o Jeep, né, que ele tinha. Meu pai tinha um Jeep e tal, que era verde, azul, aquele verde água, né? E aqui alguns momentos também brincando com a questão de fazer escultura na areia e a gente bebendo junto na mesa da cozinha do apartamento dele, né? Então essa foi a ideia, né? E aí eu fui desenvolvendo, eu faço vários esboços assim, porque eu fico na dúvida, né, qual que vai ser o melhor e tal, né? Então, aí eu vou desenvolvendo os que eu acho melhor, e aí eu cheguei nesses aqui, ó. E aí eu comecei a fazer um Jeep em outra perspectiva, eu tentei enquadrar por dentro do do vidro, né? Do para-brisa. E aqui também, ó, que os sketches que eu mais gostei. É sempre assim, né? Os últimos vão ficando melhores, vão ficando já então aqui eu tô dentro do carrinho, né? Como se fosse esculpido na areia. E aí a minha irmã tá jogando um baldinho de água para deixar a areia firme, né? E aqui são os últimos sketches. Esses foram os que eu compilei melhor, né? Apesar de que achar que alguns dos anteriores estão melhores do que esses, para criar essa ideia, tá? Então eu pretendo fazer uns vídeos assim. Me fala se você gosta de vídeos assim, contando de processos, né? Porque eu tenho bastante processo para dividir com vocês, coisas que já estão filmadas e que eu não trago aqui pro canal, né? Então, olha lá, é um papel A4, aí eu coloco nesse tipo de moldura aqui, né, ó, com vidrinho, né? E quem quiser encomendar também vai assim para você, tá? Assim como também mando um livro 4 tons, né, que são um dos meus livros de pintura, tá? Então eu pretendo fazer esse tipo de introdução. Então e bora pro vídeo para todo o processo aí comentado para vocês, olha lá, aqui, ó, bonitinho. Eu começo fazendo esses enquadramentos, né? São 3 enquadramentos, são 3 imagens, né? Na mesma folha. Aí vocês deram pra ver aí no começo aí que no sketchbook já tava assim, já tinha pensado em fazer assim, né? Pensei até em fazer em 2, mas daí falei, não, tem 3 momentos. Eu gosto mais da divisão em 3, né? Acho que a divisão em 2 vai exigir que as imagens sejam mais detalhadas. Se eu tiver 3 momentos, eu vou precisar detalhar menos. Mas aí eu vou ter 3 momentos diferentes, 3 imagens diferentes para ver. Então, acho que em termos de leitura me agrada mais. E também tempo de execução, né? Vocês veem que o vídeo ficou longo, né? E vai ficar com mais de 1h20, né? Então, esse começo aqui é mais para entender o melhor lugar para composição, tá? Eu tô usando o Coerase, que para quem não sabe é aquele lápis de cor para esboço, né? Que ele é apagável. E ele é da cor azul. E eu gosto que o esboço fica bem leve. E nesse caso aqui, como eu vou fazer colorido,
com lápis de cor e até com caneta esferográfica, eu gosto de acrescentar, né, a cor do Coerase dentro da composição. Então eu estou fazendo aí com ele vai formar já um tom, né? Apesar daí estar só criando composição, né? Me espelhando bastante, né? Nos esboços lá e tudo mais. Não estou pensando tanto no bloco tonal ainda. Mas inevitavelmente no rabiscar aí, no desenho, né? Na ação de desenhar vai ficar um desenho manchado de azul, né? Então daí essa mancha eu vou usar como recurso também, né? Tipos de bloco, né, de blocagem que eu uso para desenhar, né? Depende muito do tipo de desenho. Esse desenho é um desenho mais cartunesco e é um desenho mais autoral, vamos chamar assim, né? É um desenho que eu crio do zero, né? Que é baseado numa outra composição que eu já fiz. Então, tanto o desenho que é feito assim, quanto o desenho que é feito com base numa foto, eu costumo blocar uma silhueta. Vocês veem que ali tem uns retângulos, uns quadradinhos no boné ali, né? E esses quadradinhos são as massas gerais, a diagonal do assento do Jeep, né? Lembrando que isso é um Jeep. A ideia era representar um pouco do que eu tenho de lembrança da época aqui de andar de carro com o meu pai e com a minha irmã, né? Tem esse valor emocional aí dessa lembrança, né? E eu lembro de segurar no Santo Antônio do Jeep, não sei se vocês conhecem isso, mas o Santo Antônio é o nome dessa haste metálica ali que tá atrás da cabeça do meu pai, né? Por enquanto ainda não dá pra ver quem é pai e quem é, né? Porque não tá detalhado, mas dá pra entender que na composição tem 3 cabeças ainda. Tem a cabecinha pequena da minha irmã, que tá ali pertinho do volante, à esquerda, né? E tem a cabeça do meu pai, que é a mais alta aí, que é o adulto, no caso. Nessa época aí não tinha ninguém adulto, né? Só ele. E a minha cabeça segurando o Santo Antônio ali, logo atrás da haste de metal, que é o Santo Antônio, né? Então, a ideia era fazer o meu cabelo esvoaçando, né? Eu sempre tive cabelo comprido, né? Minha infância quase toda e até a vida adulta, acho que a maior parte da minha vida eu tive cabelo comprido. E eu achei melhor fazer a representação de todos os quadros desse jeito, que eu acho que me iconografa melhor, né? Então também tem todas essas coisas, são escolhas, né, galera? Então aí vocês estão vendo aqui no caderno ali, né? Ó, no cantinho tem o segundo desenho. E eu começo pelo aerofólio de um carro de corrida esculpido na areia, né? Que meu pai fazia, assim. Ele fazia... Acho que ele fez algumas vezes, assim, em várias praias diferentes que a gente foi. E a gente passava o dia na praia, era muito gostoso, né? A gente ia pra Praia Grande, na casa da minha avó. Minha falecida avó Ermelinda. E a gente passava lá um tempo juntos na praia razoável, nas férias e tudo mais. Então, esse também é um momento muito icônico, né? De ficar esculpindo coisa na areia, né? Tem outros momentos, por exemplo, que eu jogava squash com meu pai, né? Jogava com frescobol, né? Que a gente chamava de frescobol. Tudo isso é muito vivo na memória, né? Mas eu acho que esse sintetiza até questões até da minha vida adulta e trajetória artística, por causa do Seninha também que eu acabei fazendo. A gente assistia, né, Fórmula 1 junto, então tem todo esse valor emocional também na escolha de fazer o carrinho, né? Então é duplo, né? Tem a questão de ser um momento muito legal, mas também tem a iconografia do próprio carro simbolizando isso, né? E aí nessa segunda aqui eu tô criando a cabeça, tá vendo? Também com retângulos ali, vou criando uns losangos, triângulos. Eu sempre eu gosto de formas geométricas para fazer o esboço. Acho que elas encaixam de uma maneira mais harmônica na composição, na hora que eu tô realizando, né? Aí essa parte é um pouco difícil, porque meu pai tá agachado, né? Porque a gente era pequenininho, ele fazia um carrinho que não era tão grande, né? Mas era pra gente entrar dentro do carrinho na areia, né? Um buraco dentro da areia.
e ele se agachava para fazer, né, ali o acabamento do carro, né? Tinha que passar a mão na areia, né, para poder ficar lisinha. E tinha também esse outro aspecto que é jogar água, né? Jogar água na areia. Quem brincou, né, disso na vida sabe que precisa, para a areia ficar dura, você precisa ter um pouco de água para ela ficar rígida, né? Então, se ela estiver muito seca, ela desmancha e voa com o vento. Se ela estiver muito molhada, ela vira uma lama arenosa, né? Então, a gente fazia o meio termo ali. E isso também tem, né, a questão construtiva, também tem uma outra memória interessante, né, que meu pai é engenheiro, tem a questão de ter visto muita obra, de ter visto muito cimento, muita areia chegando, e então tudo isso, a consistência dos materiais e tal, é uma coisa que consciente e inconscientemente estava ali presente na nossa vida, né. Aí o desenho ali da minha irmã, pequenininha, né, jogando o baldinho lá, né. E agora aqui na frente, fazendo o detalhe da mão, segurando uma pazinha, né? E a pazinha tá segurando ali para jogar areia, né? Como se estivesse cavando ao redor, né? Da escultura. Vocês viram que eu joguei fora o cabelo ali, né? Cabelo que não falta. O cabelo no meio do caminho ali. E aí eu vez ou outra gosto de percorrer todas as composições, né? Tudo que tá sendo feito, eu gosto de ir de uma composição para outra. E aí testar também o shape, né? Por exemplo, eu criei bem iconográfico também o símbolo ali da cabeça, com o boné, né? Com óculos. E aí, todas as vezes que eu tô desenhando isso, eu tento reafirmar esses símbolos também. Então, eu vou de um, né? Então, desenhei no meio ali e agora voltei aqui nessa cabeça para fazer também funcionar as mesmas formas, né? Mais ou menos a mesma iconografia. Legal, e agora finalmente vou começar a terceira composição. E eu fiz de relativamente diferente, né? Foi o último esboço que foi mostrado na introdução aí, que vocês viram que é a lápis grafite. É o que está aberto ali no caderno em cima. Não dá pra ver, mas eu tinha feito simétrica a composição com duas pessoas, uma de cada lado, né? Então eu do lado esquerdo e meu irmão do lado direito e meu pai no meio. Só que aí eu desloquei isso para uma diagonal, porque as composições não têm simetria, né? Muito definida, sempre é um ângulo, né? Então a primeira é um ângulo da esquerda para a direita subindo, né? Então a gente vai subindo a composição até a minha figura ali. E na segunda a gente vai da esquerda para a direita de cima para baixo, né? Então de baixo para cima a primeira, de esquerda para direita, e a segunda de cima para baixo. E aí na última a gente volta a percorrer de cima para baixo. Então faz um zigue-zague, né? Então eu desço de uma composição para outra de alguma maneira, né? Então diagramação pensada na folha, né? De alguma maneira eu vou pensando nisso também como composição. Aí eu achei melhor dar uma estruturada melhor anatomicamente ali na pessoa de costa, no caso sou eu ali. Mas esse início, na verdade, pessoal, a não ser pelo meu pai por causa do boné, não tem uma iconografia muito definida para as pessoas, né? Então, a minha irmã sim, porque é criança, né? E a criança você tem ali aquele formatinho de tigelinha, ela usava cabelinho tigelinha. Então você vê que reafirmou isso aí, bochechinha de criança e tudo mais, né? Aí nesse último, procurando uma expressão dele servindo bebida pra gente, né? Pra gente beber junto e tal. E meu pai sempre foi uma pessoa de cozinhar e fazer, né? Uns frios, né? A época que a gente morou junto, né? Teve uma época que a gente morou junto. Eu morei a maior parte da vida com a minha mãe. E aí teve um período já adulto que eu passei vivendo, né? No mesmo apartamento que ele.
E a minha irmã também, né? Então a gente tinha uns momentos de se reunir em volta da mesa à noite, né? E comer junto e tal. E às vezes beber também junto, né? Então era essa fase que eu quis retratar nessa última imagem, né? Então aí eu vou criando ali a composição, vou criando o ícone ali da expressão corporal, né? E criando, tanto é que essa composição especificamente não tinha ficado tão bom quanto nos esboços, né? Essa ficou melhor. Nos esboços, na verdade, não tinha ficado tão bom, né? Ficou bom nessa composição final que eu trouxe mesmo, né? Legal. Bom, aí em termos de composição eu já tô mais tranquilo nessa fase, né? Já tô seguro de que vai dar certo ali, né? Aí agora eu vou começar a detalhar uma coisa ou outra, né? Iconografia aí da minha irmã mais velha já, né? Já podendo beber álcool, né? Então, tudo isso. E todos já passaram dos 18, né? Vamos chamar assim. É isso aí. Então, escolhi 2 momentos na infância e 2 momentos... e um momento adulto, né? Aí colocando na mesa uns pratos, né? Com petiscos ali frios e tal, né? Azeitona, um salamezinho cortadinho, um queijinho com palitinhos para pegar e tal. Que era o que mais rolava, assim, umas sextas-feiras, assim, que a gente terminava a semana, né? Eu fazendo faculdade, minha irmã também fazendo faculdade. E todo mundo se reunindo lá à noite, né? Então todo mundo chegando em São Paulo, né? Às vezes vinha com meu pai, às vezes vinha os 3 com meu pai, né? Os 2, né? Com meu pai. De São Paulo, né? Então, pra quem não é da região de São Paulo, tá vendo esse vídeo? A região ao redor de São Paulo, né? A gente é dessa região, né? Do ABC paulista. Então, é uma vida, né? Tendo que ir pra São Paulo pra realizar as coisas, né? Pra trabalhar e tudo mais, né? Então esse era o momento de confraternizar, conversar, como é que foi o dia, as conquistas, as coisas e tal, que a gente falava junto e tal. Então, também é um momento bacana, assim, de ter, né, numa recordação. Eu sempre fui muito tímido, agora eu queria falar um pouco sobre o estilo, né? Vocês vão ver que daqui a pouco eu vou começar a finalização, né? E eu sempre fui um pouco tímido em entregar coisas num estilo mais solto, né? Assim, mais solto, mais cartoon, que lembrasse mais o trabalho do storyboard, né? Que eu costumo fazer de animação, que lembrasse mais quadrinhos. Eu tenho pra mim que as pessoas mais velhas valorizam mais um aspecto mais realista, né? Uma sombra e luz mais realista. Uma coisa que parece fotografia. E em casa não era diferente não, né? Se você fosse perguntar, um encanto maior quando via uma coisa mais realista, né? E esse desenho, ele é super estilizado. Vocês vão ver que na hora que começar a pôr o traço, vai ter esse aspecto, né? Então, eu falei, vou fazer porque eu tô sentindo falta de criar, né? Sentindo falta de criar tanto no papel, né? Então essas iniciativas aqui, que é legal falar pra vocês assim, são pra isso também, né? Pra eu poder voltar um pouco ao tradicional, mão na massa, papel, né? Ali, lápis de cor, caneta esferográfica. E com isso criar umas peças e também registrar um conteúdo diferente pro canal, né? Tudo meio que aliado, né? E então quero saber, né? Se isso interessa mais, a gente faz mais. E também para propagar a possibilidade de vocês encomendarem alguma coisa que para alguma data especial, né? Para dar para um pai, para uma mãe, enfim, para um amigo, para os filhos, né? Se você for mais velho, quiser dar para os filhos algum desenho de heróis juntos com a criança, enfim, tem tantas possibilidades que a gente pode percorrer. E aí eu convido vocês também a dar uma olhada
no meu trabalho com esferográfica no Instagram, tá? Eu não vou colocar nada na tela porque eu quero fazer um formato de vídeo mais simples, focado na arte aqui, mas eu vou falar, que isso fica registrado para vocês procurarem depois. E deixo o link também do meu Instagram aqui na descrição. Aí vocês dão uma olhada lá no destaque que tem no Instagram, que é o Arte Mais Livro, e que também destino provavelmente essa sessão aqui do canal para trazer alguns dos processos que eu faço para quem compra o meu livro 4 Tons, que é uma coletânea de pinturas, né, que tem disponível para você contribuir com o meu trabalho aqui no canal, né? Então você pode fazer então duas coisas. Você pode tanto encomendar uma arte mais autoral, mais caprichada e tudo mais, e aí a gente vai fazer o orçamento de acordo com o tamanho, né? Então, se é A4, que material que foi usado, se é A5, né? E que materiais também foram utilizados ali, qual a diferença entre os materiais, né? Se for só de esferográfico, se for só... se for com tinta, né? Acrílica, se for aquarela, se for guache, enfim. Cada um vai ter um valor, uma especificidade. Então, se você tiver interesse, é só mandar mensagem inbox, né? Deixar aqui no comentário que você quer um contato. Mas eu tenho um e-mail para isso, né? Que é o e-mail aqui do canal oficial, que é o estudandocondorrei@gmail.com. Você pode fazer encomenda, tá? Aqui eu tô apagando o rostinho lá, ó. Só parar para falar isso, para detalhar melhor. Não estava contente com o ângulo e tudo mais ali, então tô esboçando de novo ali essa parte do rosto. No caso sou eu ali dentro, né? Sou eu ali dentro e minha irmã tá do lado de fora ali com o baldinho. Mas é isso, tá? Quem quiser saber mais, só manda mensagem para encomendas, né? E se você quiser contribuir levando o livro, aí você já leva, né? A promoção é essa, né? Você já leva uma arte também a 5, né? Essa folha que vocês estão vendo aqui, eu desenhar, ela é uma A4, é uma folha do tamanho sulfite comum, né, de impressão. A 5 é metade desse tamanho, e é o que eu costumo fazer para quem compra o livro, tá? Aí o que eu faço? Eu pergunto para você, né, se você for encomendar, eu vou receber um e-mail ou uma mensagem inbox lá no Instagram, o que você gostaria que eu desenhasse para você. Aí pode ser uma fanart, pode ser um retrato, pode ser um desenho autoral, né? Pode ser o que você quiser, aí é um commission, né? Aí eu faço com esferográfica no A5 e envio junto com o livro, né? Aí você vai ter que passar o endereço também para eu poder enviar, tá? O frete está incluso nesse caso, tá? É apenas R$50, né? Tá bom? Então é isso. Só pra fazer esse merchan, que a ideia desses vídeos é isso, né? Vender esse trabalho também, tá? Legal. E também fala aí nos comentários se você curte esse tipo de vídeo, se você gostaria de ver mais, que tipo você gostaria de ver. E seja inscrito no canal, né? E manda para os amigos que possam gostar desse tipo de vídeo, tá bom? Obrigado por acompanhar. Bom, agora aí, ó, eu peguei um lápis de cor, tá? Um lápis de cor roxo ou azul escuro, né? Acho que ele é azul escuro, na verdade. E aí eu começo a fazer um tipo de arte final que eu gosto bastante, que é uma arte final com lápis de cor diretamente, né? E aí eu vou ali definindo o desenho, vou escolhendo as linhas que estão embaixo, elas são rabiscadas, né? Esse azulzinho mais claro. E aí com a linha escura, agora eu vou definindo, né? Como alguém faria com um pincel, né? Com um nanquim, ou com um bico de pena, ou com uma caneta. Eu optei por não fazer assim, optei por fazer com lápis de cor. Para fazer tudo com lápis de cor, né? A maior parte do trabalho vai ser com lápis de cor, né? Depois eu entro com a esferográfica um pouco, inclusive... detalho exatamente essas linhas que vocês estão vendo aí, elas vão ser retrabalhadas com a esferográfica em algumas vezes, tá? Aí da estrutura da mãozinha, pá, né? E vai, tá? Então essa arte final ela tem esse misto, né, de linguagens que eu costumo usar mais, né?
que são sinuosas, tem umas pontinhas também, né? É isso aí. Formas gráficas simples para mãozinha ali, tá vendo? Ó, só e segue fazendo esse detalhamento aqui com o traço. Bom, aqui então acontece essa definição de tudo, né? E aí para definir cada coisa com a sua linguagem, né? E representar da melhor maneira possível as texturas e tudo mais, então eu uso tipos de linha diferentes, né? Então, se você nunca exercitou linhas, né? Vai quebrar a ponta do lápis. Aquela coisa, né? Pai de duas crianças acaba sempre quebrando as pontas dos lápis aqui, né? Então, esses lápis aqui acabam sendo compartilhados com as crianças. Eu não tenho um estojo só meu guardado, deveria ter, né? Mas na tua conjuntura não, tô voltando a fazer essas coisas tradicionais, né? Mas é legal para falar um pouco da ponta do lápis, né? Até pus essa folha aqui do lado para poder testar. Ó. O que eu gosto da ponta do lápis? Eu gosto que ela não fique com pontinha. Por quê? Porque sem pontinha eu tenho como se fosse um cilindro, né? Um cilindro projetado. E esse cilindro ele tem ao redor, né, da circunferência aquele canto. E eu acho aquele canto legal para desenhar algumas linhas diferentes. Então essas mais grossas que vocês estão vendo sair são quando eu viro um pouco o lápis para poder usar essa dinâmica. Então eu gosto tanto de fininho, né, quanto de mais grosso também para poder utilizar as duas dinâmicas do lápis. Então eu gosto de lápis que não tem ponta, né, para poder fazer esse tipo de coisa, né, esse tipo de arte final com lápis de cor, né. Bom, mas eu vinha falando das texturas, né? Então você vê ali que a areia tem uma dinâmica de linha ondulada, né? Então quem nunca teve, né, a possibilidade de treinar isso, super recomendável. Na minha época, as referências para fazer esse tipo de coisa era a Turma da Mônica. Então pegar e fazer um arbusto, igual da Turma da Mônica, fazer uma árvore e tal, a gente treinava dessa maneira, né? Para fazer esse tipo de textura. E as outras texturas, vocês veem que eu faço um quebradinho no meio ali, tá vendo? No carro, né? Aquele encosto do carro onde tem a mão do meu pai desenhada, né? E aqui atrás no aerofólio do carro de corrida tem um outro dentadinho ali que é justamente onde a linha se interrompe, porque tem um gap, né, para poder mostrar que não é uma textura lisa, que é uma coisa que quebra, né, então pensar essas dinâmicas é muito legal. Fazer exercícios de dinâmicas de linha é bacana para você ter uma coleção de linhas que você usa, né? Então eu gosto muito dessas curvinhas com reta, curvinha com curvinha. Gosto de linhas que são sinuosas, gosto desses padrões ondulados para fazer areia, terra, mato, vegetação, né? E treinar, né? A vegetação tem um monte de dinâmica possível, né? Tem aquelas folhas que tem mais pontinhas, folhas que tem menos pontinhas, né? Então é isso tudo que eu exercito, né? E aí tem a questão do complexo contra simples, que eu não sei o quanto como é que fala? É comum, né? As pessoas já fazerem isso, mas eu desenho muito e ensino isso muito nos cursos, no curso de fundamentos, e até falo um pouco disso também no curso de arte para animação, assim como em alguns conteúdos para membros do canal também, né? Além das aulas presenciais. Então eu acabo falando um pouco das linguagens do complexo contra simples, né? Ele é um como é que fala, é uma técnica pensada para desenhar uma silhueta, né? E não necessariamente para usar em cada uma das peças da anatomia. Então, mas eu uso também nas peças da anatomia. Então, coloco ali o antebraço, tem um lado complexo e outro simples, né? O braço tem um complexo e outro simples, né? E por aí vai, buscando sempre ter silhueta, né?
Então, e aí uma das referências que eu coloco sempre pra galera é dar uma olhada nos sketches de concept do personagem do Tarzan da Disney, né? Que tem muito disso, né? Legal, aqui tô desenhando as fisionomias e tal, detalhando um pouco, né? Então, minhas referências para rosto e até para pose e tudo mais ronda um pouco o estilo do Miyazaki, um pouco de cartoon da Disney também. Então, eu misturo um pouco dessas coisas. Esse é o meu estilo que sai mais fácil, né? E acabo misturando também coisas mais geométricas e além das orgânicas, né? Aí eu vou detalhando tudo com essa linha, tá vendo? Eu vou fazendo toda a arte final, todos os traços. Aí eu vou colocar umas linhas de expressão e também umas areias aqui que a pazinha tá jogando para trás para mostrar o movimento de que tá jogando para trás, né? Essas influências de animação, né, acaba colaborando para criar né, uma linguagem mais de movimento, né, para as coisas. Olha lá, o complexo contrassímples de novo no braço, né? Ali. Bacana. Se você não entendeu o que é o complexo contrassímples, comenta aqui nos comentários, tá? Vai ficar o vídeo aqui. Assim como você pode comentar qualquer parte do vídeo. Eu adoro o diálogo com quem assiste, tá? Eu fiz um vídeo longo de propósito para quebrar essa barreira de gravar vídeos pequenos e até para quebrar a barreira também das lives e ter um conteúdo registrado que seja um processo completo, né? Então, essa que é a ideia, tá, pessoal? Agora fazendo lá a hastezinha do baldinho, tá vendo? E agora eu vou completar aqui o corpinho da minha irmã aqui, que tá de maiozinho, né? Na praia. Um chapeuzinho na cabeça. Eu nem ia pôr o chapeuzinho foi uma iniciativa posterior, tá? E aí agora um pouquinho mais de textura também. Fazendo o volantezinho também que a gente fazia. Fazer um volume, né, em cima da parte da frente ali para poder dirigir como se fosse um volante mesmo de carro, né? Legal, então acho que o traço desse primeiro sketch, eu comecei pelo no meio. Acho que por causa da pose, né, do meu pai ali, que eu queria trabalhar, né, ver como é que ia ficar isso. E aí eu também trabalho já um pouco de tom, tá vendo? Venho com um pouquinho do lápis, aproveito do chanfro ali, né, da mina que foi apontada, para poder fazer um pouquinho de tonalidade ali, para poder separar um pouco o claro do escuro, né? Baldinhos, né? Baldinhos usados como forma lá atrás ali, como se estivessem enterrados na areia, né? Legal demais. E você vê que pra arte final já foi mais organizado, né? Fiquei só em um e fixei nele e tal, né? No esboço eu já soltei mais, meio que pensei na conexão entre um desenho e outro, né? Um pouco mais de tridimensionalidade no aerofólio, né? E texturas. Também tem a questão sobre os padrões, né? Você vê que os padrões têm ali 3 pontinhos, 2 pontinhos, né? Decorar uma quantidade ali que você acha bacana para simbolizar bacana a textura, né? Sempre gosto de pôr 3 bolinhas, 2 bolinhas e vou alternando, né? Em posições diferentes para isso ficar mais parecendo um padrão assimétrico, né? Aí começando a traçar a parte de cima aqui do primeiro quadro, né?
Aí tem algumas coisas da fisionomia que já foram testadas na arte final né, nesse traço finalização aqui, né? E que agora eu vou pôr em prática mais fácil nesse segundo. Vocês vão ver que vai ficar mais fácil a silhueta do chapéu, vai ficar mais fácil a silhueta da cabeça, né? Então são coisas que eu já trago da primeira exploração feita nessa primeira finalização, né? Bacana. Acho que não vai ter muito o que dizer. Só para preencher buraco aqui e também para poder falar das coisas do canal. Lembrando que o Desenhando com Del Rey é um canal que tem a área de membros, né? Comentei aqui um pouco sobre ela, só que eu não expliquei. Então, como é a área de membros do canal, né? Ela é apoiada com especialidades como ilustração, né? Você pode apoiar ilustração, você pode apoiar por causa de desenho, por causa de animação. E eu tenho conteúdos destinados a essas especialidades aí que eu fui desenvolvendo ao longo dos anos, né? São 15 anos trabalhando com animação e 23 trabalhando com ilustração. Então a ideia é compartilhar conhecimento. Os membros ajudam a decidir o futuro do canal. E você pode participar do nosso grupo, tanto dentro do canal quanto no WhatsApp, né, que a conversa se estende para lá e a gente tem os papos legais a respeito de arte, referências. A gente faz as enquetes para decidir o futuro do canal. E a ideia é realmente, né, que as modalidades de apoio sirvam para dividir o conhecimento com vocês, né? Então, quer estudar, vem que é bacana. Tem algumas modalidades para você aprender aqui no canal, né? Fora isso, você também pode apoiar pensando apenas em fazer parte do grupo, né? Fazer parte de uma comunidade onde que as pessoas falam sobre desenho, mas falam também sobre a vida e conhecer pessoas de outros lugares e tal. Isso é bacana também, que desenham, né? São outros desenhistas. E também você tem a possibilidade de apoiar os conteúdos todos que eu faço, né? Todos os conteúdos que eu estou fazendo, desde o Desenho Cast, que é o nosso podcast com artistas variados, as lives especiais, né? Que agora a gente está trazendo esses temas como produção de animação, do longa-metragem Arca de Noé, projetos do Catarse. Então é isso, né? A ideia é trazer conteúdos interessantes para os desenhistas, né? O coletivo lá da unidade para falar sobre as leis e os direitos dos artistas digitais. Então é isso, já fica já falado. Se você quiser conhecer mais, é só clicar no Seja Membro nesse vídeo ou em qualquer outro. Lá vai ter as condições para você saber mais. E isso é legal, né? Vocês viram que eu falei aqui do 4 Tons, que é a minha coletânea de pintura. Você pode adquirir ele por R$50, mas também, se você se tornar membro, você já ganha um 4 Tons, tá? E aí você já pode, automaticamente, assim que você virou membro, vai ter uma mensagem endereçada para você lá nos posts do canal. E aí você pode, assim, me mandar mensagem direta e eu respondo para você, colocando você no grupo, né? E uma vez você fazendo parte do grupo, a gente também vai trocar mensagens para eu saber seu endereço e o que você quer que eu desenhe para você, para levar de arte junto com o livro. As pessoas que fazem 6 meses ou 12 meses aqui no canal também levam artes originais, que elas podem tanto escolher o que eu faço, e eu pretendo trazer aqui também os processos completos, quanto também podem escolher artes que eu já fiz, que
estão aqui guardadas, que eu ainda não vendi e também ninguém adquiriu, tá? Então essas artes estão aqui disponíveis, então é uma possibilidade. Agora estou começando a arte final da última composição, né? Vocês viram que eu parei ali no meio, eu fiz toda a parte da frente ali com meu pai e com a minha irmã. A minha irmã ali sempre com o cabelinho Chanel, né? Eu coloquei óculos escuros tanto no meu pai e óculos de grau na minha irmã, que ela usou quando era criança, óculos. E aqui embaixo eu começo a fazer arte final, só que eu deixei a folha muito baixa, né? Tava muito envolvido ali e acabei deixando um pouco baixo a composição. Logo logo volta, tá? Então vai dar pra ver a composição certinho. Comenta aí, eu quero saber se você já fez processos assim com lápis de cor, se você gostaria de aprender, se você gostaria, né, de tornar-se membro aqui e de repente propor, né, um curso, um pequeno curso com 4, 5 aulas, né, de técnica com lápis de cor, pode ser uma boa, né? Então é isso. Comenta que eu quero saber o que você acha desse conteúdo virar de repente um curso, né? Ou um mini curso. Aqui eu começo a definir mais uma vez a iconografia do boné do meu pai, né? Então vocês viram eu desenhar a primeira vez ali no quadrinho do meio, depois no quadrinho de cima. E agora nesse quadrinho, no terceiro quadrinho aqui, eu vou fazer ele menor. E a ideia é passar a fisionomia dele mais velho, né? Já com a gente adulto, né? Então uma outra fisionomia um pouco mais tiozão, né? Então, isso também é outra coisa legal para treinar, né, no desenho. Se você nunca parou para pensar nisso, também tem isso, né, a variação de idade, né? Como é que o shape modifica para você representar a mesma pessoa com idades diferentes. Nesse quadro aqui de baixo, vocês vão ver daqui a pouco, mas dá pra ver ali que eu já fiz o encosto da cadeira e a ideia é fazer uma representação de memória, né, de como eram as cadeiras, né, na casa do meu pai lá na cozinha, né, ainda são, né, então é o ambiente mesmo da cozinha, da casa dele, né, que eu tentei retratar. E aqui eu tô ensaiando um pouco, não sei se vai ser agora, mas eu fiquei um pouco receoso de conseguir fazer fiel aos esboços que eu tinha feito no caderno, esse meu autorretrato de costas aí, segurando, né, no Santo Antônio do Jeep. Fiquei receoso porque a pose é difícil, né? É uma pose com perspectiva. E o braço tem que estar tenso, ao mesmo tempo ele tem que estar tenso, ele tem que caber ali o tamanho, né, certinho. Então foi um pouco difícil de realizar. Eu briguei no esboço nos dois que eu fiz. O primeiro saiu legal. Se você quiser depois você volta lá no começo da introdução lá que eu mostro o esboço. E o primeiro que eu fiz, que é o com lápis colorido, dá pra ver que já ficou uma silhueta bacana, de como se eu estivesse olhando pra trás, né, pra mesma direção que o cabelo tá voando. Ó, agora eu trouxe pra cima aqui o terceiro quadrinho, né?
E mais uma vez eu tô apontando o lápis, vocês viram, né? A mina tá toda destruída por dentro. Então bem difícil de conseguir fazer a ponta. Ainda bem que eu não uso a ponta muito aguda, né? Então isso facilita. Aí você pode apontar ele parcialmente e a madeira segura, né? A mina dentro. Agora detalhando a minha irmã, né? Eu fiz o meu pai apoiado com o ombro em cima da mesa. E agora eu tô fazendo a minha irmã aqui, tentando pensar na silhueta, como representá-la melhor, melhor maneira, né? Os copos de cerveja também. É engraçado, né? Eu não sei como que é no processo de vocês, mas tanto as cadeiras quanto esses copos, quanto até detalhes do Jeep e tal. Do Jeep eu acho que menos, né? Porque eu fiz mais força pra lembrar, até peguei referências, mas tanto a cadeira quanto os copos me veio a memória certinho como era, né? Quando a gente tava nessa mesa aí. Então é muito legal como a gente aprisiona essas formas na cabeça, né? Elas ficam atreladas a sentimentos, a emoções, ficam atreladas a uma história, né? Nossa história, né? Então a gente não precisa ter tudo decorado, né? Muitas das coisas que a gente vai desenhar vão ser ativadas pelo ato de desenhar, né? A memória vai trazer essas coisas, né? Então e eu acho esse processo muito legal, né? Assim como com música, né? Não sei como que vocês são com música, mas com música é uma coisa muito interessante que acontece comigo, porque eu volto exatamente no lugar onde eu tava ouvindo essa música pela primeira vez, ou se não for na primeira, segunda, né? Que foi marcante, né? A vez que foi mais marcante ouvindo música. E alguns desenhos também acontece isso. Então eu vejo o desenho e eu lembro a situação em que eu fiz o desenho, né? Mas com música é mais forte isso, né? Mas no ato de desenhar ativam muitas memórias. Muitas memórias que ficam... que não é um processo racional, não é um processo direto, é um processo mais abstrato. E dá pra perceber que ele é muito ligado às emoções, né? Aos sentimentos, né? Legal, se você ficou até aqui e não curtiu ainda, para ajudar o tio Del Rey a fazer esse canal dar certo, curta, tá? E se você quer ajudar mesmo, não, calma que eu não vou falar para você comprar nada de novo, não. Só tô falando só para você compartilha com seus amigos aí, se torne inscrito, que esse já me ajuda bastante. Indica para aquele amigo querido que você sabe que vai gostar, né, de ver isso. E outra coisa que eu sempre falo pro pessoal fazer é: se você for tentar fazer alguma técnica aqui do canal, for fazer alguma coisa que tem referência aqui no canal através dos meus vídeos, me marca, tá? No Instagram. Meu Instagram é Bruno Del Rey Art. Em todas as sessões do canal, ou quase todas, tá sempre marcadinho embaixo. Eu fiz essa sessão limpinha justamente para fazer um vídeo diferente aqui. E me ajuda a decidir o nome da playlist, né? Porque esse é o primeiro vídeo. Eu tô pensando em pôr ou processos completos ou alguma coisa do tipo assim, né? Alguma coisa mostrando que é jornada completa, alguma coisa assim, que pode ser até meio poético, né? E aí nesse momento aí foi muito legal, porque eu lembrei da cestinha de frutas que tinha lá. E as frutas que tinha em cima da mesa da casa do meu pai não eram de verdade, eram tipo umas frutas de madeira, se eu não me engano, pintadas, sabe? E aí eu lembrei disso na hora que eu tava desenhando. Eu falei, puxa, eu vou fazer isso aqui. E aí tinha a questão da toalha ficar dobrada assim na metade da mesa assim, porque a metade da mesa a gente usava para fazer a jantar, almoçar e tomar café,
e a outra metade ficava com as coisas da casa, né? Tanto enfeites da mesa quanto coisas de trabalho do meu pai. Então, essa mesa era esse lugar, né? Que tava sempre cheio de coisa. Muito legal. E agora eu tô fechando o enquadramento, tá vendo? Então por isso que é bom, né? Ter aqueles quadrinhos definidos lá com azulzinho claro. Aí preenchimento também aqui com azul escuro, para poder dar uma tonalidade diferente, já começar a fabricar um contraste. E agora que a linha tá quase pronta, né? Só vai faltar fazer o cabelo lá do primeiro quadro, que você viu que eu fiz tudo e deixei aquilo. Pra você ver como é que eu tava receoso. Muitas das vezes as coisas que eu mais demoro para desenhar são as que eu tô mais com dúvida se vai ser daquele jeito mesmo ou não, né? E aqui tô fazendo umas linhas abstratas aqui para sugerir, só para sugestão do que é esse lugar atrás, né? Lá atrás tem a pia, né? A lavanderia, dá pra ver a lavanderia lá do fundo. Enfim, não que vocês estejam vendo isso porque eu não desenhei, mas é o que seria lá, né? Na memória veio isso na hora que eu tava desenhando. E ali atrás da minha irmã seria o corredor para os quartos, né? E você vê que na mesa tá servido um monte de coisa. Então era isso, né? Era comer e beber com o pai e conversar, né? Então aí eu coloquei ali 3 tipos de coisas diferentes, uma azeitoninha e tal. Acho que até já falei isso antes, né? Mas enfim, espero não ficar repetitivo. Bacana. Agora essa fase do azul é uma fase do azul tonal, né? Uma coisa ou outra de linha ainda volta, mas majoritariamente o papel do azul agora é tonal, né? Você vê que tem, além das linhas, tem um tom intermediário, né, do azul e um preenchimento mais escuro pro volante, pro cabelo, né? Agora aqui tomei coragem e fui fazer o cabelo esvoaçante ali na garupa do Jeep, né? E também tinha a capota, né? A capota ficava dobrada aqui assim, então tem que ser uma diagonal com um leve ângulo, né, para poder mostrar que tem um negócio ali dobrado. E sempre e tem essa coisa da massa sugerida, não sei o quanto é comum, o quanto vocês já ouviram falar sobre isso, mas eu já até tinha ouvido falar antes, mas me marcou muito um grande amigo, né, que infelizmente não tem conversa aqui no DesenhoCast com ele, que é o Marcelo Castro, né? A gente chegou a morar junto no Rio de Janeiro. E é um desenhista assim cheio de atributos interessantes, né? E ele falava muito da massa sugerida, né? Então, sugestão de massas, né? Sugerir uma figura através das massas, né? Então, tudo aquilo que não tem definição, tudo aquilo que não precisa estar definido de uma maneira como posso dizer, perfeitamente descritiva, vamos chamar assim, né? Pode ser só uma sugestão, pode ser só uma massa sugerida que dá complemento para a composição sem roubar a atenção, né? Então isso é uma coisa que tem a ver com pintura, né? Então os membros aqui do canal, se estiverem vendo esse vídeo, provavelmente já vão ter visto as aulas de pintura que eu falo sobre massa sugerida também. Então é um argumento, é uma técnica que a gente usa na pintura, que vem da pintura para o desenho, do desenho para a pintura. Então por vezes o desenho é linha, por vezes o desenho é massa de tom, né? É tonalidade. E a massa sugerida seria uma versão desse tom que é meio abstrato, né? Não chegou a ser definido demais, né? Gosto muito dessa ideia, né? De tipo, qual o limite do desenho definido, né? Qual que é o ponto que não se deve passar, né? Para que o desenho permaneça sugerindo, né? E não definindo, né? Isso é uma coisa que eu sempre pensei ao tentar fazer esse tipo de coisa. Legal, aqui eu acho que eu tô meio que nos finalmente dos tons azuis, né?
E logo logo vocês vão ver eu trocando de lápis de cor para começar a colocar cor. Não vou pôr muita cor não, tá? Vão ser acho que 3 ou 4 cores e depois a caneta Bic, caneta esferográfica para terminar. Aí eu paro, aí eu volto do nada, né? Você vê que eu acho um lugar ali pra colocar um tonzinho. Aí fica com mais silhueta, né? Parece mais um buraco ali onde eu tô enfiado ali com meu pai cavando em volta, né? Ah, uma coisa importante pra falar é... A ideia com esses vídeos aqui é ter 2 canais, tá, galera? Então, é muito provável, eu não sei se vai sair na mesma altura que esse vídeo, acho que não. Eu acho que eu vou fazer posterior. Um outro canal onde o processo vai ser todo disponibilizado apenas com talvez um fundo musical, tá? Porque eu vejo que tem muito conteúdo assim no YouTube, eu gosto. E nem todo mundo tá afim de ouvir o artista falando, né, do processo. Ou às vezes até é uma experiência diferente, né? Uma vez aprendendo, né, mesmo a fazer, então essa experiência seria isso, né, aqui no canal, por isso que eu postei aqui no canal. Mas esses mesmos processos podem estar na íntegra também nesse outro canal, que vai ser só o processo de desenho do começo ao fim, com uma textura sonora. Aí ó, eu apontei, tá vendo o laranjinha? Esse lápis de cor é um lápis de cor que tem 2 lados, né? Você vê que ele é bifurcado, né? Ele tem um verde e tem um laranja nesse. Aí no estojo tem algumas cores que são duplas, né? E aí qual que foi a decisão aqui, né? A decisão é pegar o laranja como... E é quase sempre assim que eu trabalho cor, né? Eu escolho uma cor que vai ser de um lugar importante ou que vai estar predominante, que a gente chama, né? Ou seja, que ela vai ser distribuída em muitas áreas. E aí eu coloco essa cor e eu vou sentir com essa cor o quão eu preciso distribuir essa mesma cor, né? Então eu vou sentir como a composição vai precisar de mais cores, o quanto eu vou precisar colocar mais cores, né? Então é sempre esse bate-bola. Então o laranja serve para isso nesse momento aí entrando, né? Para colocar a cor de pele geral aqui, né? Dos branquelos e já sugeri o que eu vou fazer. E aí foi nesse momento que eu pensei, pô, pinto ou não pinto essa areia de laranja, né? E eu pensei, pô, acho que um pouco de laranja na areia fica legal, porque, né, a areia tem eu acho que essa memória de pelo menos 3 cores que vem na cabeça, né? O amarelo, o bege, o laranja, né? Em alguns casos até meio rosa, mas acho que menos. Então acho que o laranja podia ser uma boa. E aí eu coloquei meio como se fosse um gradiente, tá vendo? Então o laranja fecha o enquadramento na parte inferior e ele sobe clareando para transparência, né? E aí sigo aqui, ó, tá vendo? Todos os lugares onde tem laranja, nos rostinhos, nos bracinhos. Eu vou colocando em tudo, porque eu sei que esse aqui é uma cor que vai ter, né? E aí com isso eu já vou sentindo a programação visual, o contraste, né? Pô, se aquela silhueta contra aquela outra silhueta branca ficou legal, né? Essa aqui precisa pesar mais ou menos, né? Essa aqui é o raciocínio por trás dessa intenção aí. Aí já joguei uns laranjas dentro do copo também, né? Pra lembrar cerveja, né? Por aí vai.
Vocês vão ver que tem várias áreas, né? Vai ter madeira também, vou colocar laranja. Bom, gente, a gente passou da parte mais difícil, né? Se você ficou até o esboço e até o final desse traço, definindo tudo, agora é só ladeira abaixo aí para terminar de descer esse tobogã, né? Porque essas cores é relativamente rápido para finalizar, né? Eu vou colocando, vou aplicando e vou sentindo. Daqui a pouco vocês vão ver que eu vou trocar de cor, mas acho que eu vou aplicar todos os laranjas primeiro, depois eu troco de cor. Então tem várias áreas aqui, a garrafa de cerveja, os alimentos, o braço da minha irmã, olha lá, o encosto da cadeira, ficou laranja também. Aqui eu resolvi trocar, ó lá, vou fazer verde. Tava pensando o que pode ser de outra cor já. Então vai ser verde, de repente a pazinha. Aí eu já vou rimar, essa camiseta aqui vai ser verde, né? Então eu vou distribuindo. Isso é uma coisa que entra na pintura, a gente chama de paleta reduzida, né? Ilustração também, né? Então a paleta reduzida, ela parte de uma necessidade, eu imagino que seja até de menos complexidade técnica, de reprodução gráfica, né? Se você for imprimir, tem menos cores e tal. Parte dessa ideia. Só que também tem um aspecto de organização espacial, né? Das cores estarem organizadas em poucas cores. A leitura é mais simples, é mais fácil, ela é mais leve. E para quem vai pintar, né? Depois tem um outro aspecto, que é o aspecto de você reduzir toda a sua composição em 6 cores, né? O círculo cromático com primárias e secundárias dá conta de fazer tudo que você precisa, né? E aí você começa a pensar a cor de uma maneira mais simples. Então agora eu vou alternando, né? Eu volto no laranja, depois eu pinto de verde, fica a camiseta ficou verde também ali, né? O maiô da minha irmã e a minha camiseta aí. E aí volto pro laranja para pintar essas áreas aí. Bom, mas você vê que nesse momento aqui já fica bem definido, né, galera? Já fica com uma cara de pronto, né? Pelo menos esse quadro do meio aqui, ele tá sendo meu suporte, meu guia, né? É nele que eu tô sentindo que tá no caminho, né? E o quanto eu posso extrapolar. Me fala aí nos comentários se vocês gostaram da ideia de ter o outro canal, tá? O canal com os processos sem nenhuma fala, sem nenhuma narração, sem nenhum comentário. É sempre bacana saber a opinião de vocês. Vocês assistem esse tipo de arte no YouTube também? Ou sou eu só e a minha família que acabamos vendo processos completos de pintura de artistas variados aí no YouTube? Só veja é uma aula muitas vezes, né? Eu sempre gostei muito de aprender vendo, né? Aí voltei com o roxo escuro, né? Com esse azul escuro. Definindo melhor o cabelo, escurecendo melhor, né? Ó, dando mais contraste pra caçamba, pra aparecer, né? A área de trás do Jeep, né? Muito legal, estamos nos finalmente aqui, ainda tem um bom trecho pra rodar, né? A gente tá
a 22 minutos do final, mais ou menos, né? Na verdade, acho que talvez um pouco menos, né? 20 minutos, né? Se você ficou até aqui, quer dizer que você gosta mesmo desse conteúdo. Parabéns, né? E bom, os próximos passos são o seguinte, né? Vocês vão ver que ainda aí vai entrar uma cor avermelhada, né? Um rosa, que é oriundo das canetas esferográficas. E acho que eu vou pegar uma terceira cor também. Eu acho que vai ser o próprio Cool Erase, que é o lápis azul, que eu vou usar para fazer um pouco mais de entrada de cor azul nas coisas, né? Então você vai ver que eu vou distribuir ele mesmo como cor também daqui a pouco. Olha lá, um pouco mais de abstração no fundo. Eu acho que só ter colocado esse laranja já deu uma baita noção de velocidade. É muito interessante esses testes, né? Isso é uma coisa bacana de ter voltado a fazer trabalhos assim tradicionais, né? Que sempre vai ser nosso campo de teste, né? Da onde a gente tira depois até soluções digitais muitas vezes, né? E aí eu fico aí nesse tricô, né, cara? Troco de agulha, mas fico ali só lapidando, melhorando e tudo mais. Legal. Agora você vê que esses momentos em que eu paro para refletir, eu já estou parando para pensar no final, né? Parando para pensar como vai ser esse final. Ó, o Coerase aí, tá vendo? Ó, entrei com ele. Aí estrategicamente faço uma contraluz, né? Isso também é uma boa dica, hein, pessoal? A oposição entre o laranja e o azul, eles são opostos no círculo cromático, né? Se você colocar o laranja de um lado e o azul do outro, automaticamente você já vai conferir a superfície, uma reflexão interessante, né? E como a gente está querendo passar a sensação da areia molhada, né? A areia molhada brilha, né? Brilha o céu. Ainda mais na praia, né? Nesses dias que tem o céu bem aberto, azul. Aí a gente tem então o reflexo do azul do céu, né? Da atmosfera. Ó, aí completo com azul aquilo que era laranja, tá vendo? São coisas que são um pouco contra-intuitivas, mas com o passar do tempo, né? Eu acabei desenvolvendo com facilidade. Essa coisa de começar com a laranja e terminar com o azul é uma coisa que muitas vezes as pessoas, eu imagino, não devam pensar que pode, né? E o tio Del Rey tá aqui pra falar que tenta aí, vale a pena. Vai ser interessante se você se der, né, essa possibilidade. Se você está trabalhando já com uma dualidade no círculo cromático interessante, aquilo no mínimo vai ficar colorido, né? E além do colorido você tem esse tipo de inversão que é reflexivo, né? Que parece um reflexo por causa do contraste, né? Então é muito legal. Aí volta para definir aqui e ali e tal. Tem algumas as coisas do desenho que me soaram um pouco menos legais do que outras, né? Mas eu não vou contar pra vocês nesse vídeo aqui, não. Me fala o que você achou menos legal no desenho aqui. Brincadeira, eu posso falar assim. Na verdade, eu achei que a representação... meu último desenho de mim mesmo, no último quadro, terceiro quadro, ficou esquisito, né? E aí eu tentei remendar, não deu certo, mudei o rosto. E aí a gente tem que admitir o erro e vai que vai, entendeu? Agora olha lá, ó. Quem é que tá entrando aí? Até risquei no caderno lá. A caneta esferográfica. E aí a primeira das aplicações assim é trazer um coradinho, né? Podia ser feito com lápis de cor também, tá? Mas eu resolvi vir com a esferográfica mesmo. Trazer um coradinho, um bronzeado ali, né? Pra quem tá na praia.
reservar uma iluminação especial. E é isso. Aí eu vou colocando só detalhes agora mesmo. Aí depende de quanto também você quer parar, né? Aonde você quer parar. Porque às vezes isso pode assumir um controle e acabar dialogando com a arte final, né? Pode voltar a fazer, né? Ó, na altura desse vídeo aqui, eu tô fazendo esse áudio depois de ter gravado, né? Então posso dar spoilers aqui. O próximo vídeo é o presente de Dia dos Pais do meu sogro, né? E nesse eu experimentei mais a esferográfica como ferramenta de definição de arte final, a esferográfica rosa, né? Eu comecei exatamente da mesma maneira, comecei com os mesmos materiais que vocês estão vendo aí, só que o rosa dominou geral assim. E é claro, né, tem que tomar cuidado. Nesse caso aqui ficou legal, vocês vão ver no próximo processo. Devo postar logo em sequência. Ou às vezes você está vendo no futuro, então já tem outros milhares de processos aí para todo mundo ver. Assim espero. Me conta se você está vendo no futuro, se realmente já tem um monte de processos aí. Mas enfim, estou falando isso porque são duas maneiras de desenvolver, né? A esferográfica pode ser um mero coadjuvante ali para dar um efeito de cor, ou ela pode virar um material que vai dialogar mais, né? E se eu não me engano, até essa aí não é a única esferográfica que entra, né? Nesse processo aqui tem o rosa para fazer isso, e acho que eu vou entrar com azul também, o azul clássico da Bic, né? Aquela tinta mais azulada. Ó lá, dando um sorriso mais coradinho, todo mundo ficou mais coradinho, mais interessante, né? E sempre volta um pouquinho com o lápis azul, sempre volta um pouco o azul escuro para definir uma coisa ou outra. Então, coradinho no pescocinho. Me conta se você gostaria de ver um processo completo de esferográfica comentado como este. Tem alguns gravados aqui que eu posso trazer e só fazer o comentário por cima. A sessão foi pensada também por causa disso, né? Por causa desses processos que já estão gravados. Por exemplo, do Sérgio Sacani tem um vídeo comentário aqui de processo que foi picotado, né? Aquele lá eu acho que eu não vou fazer porque o vídeo que tem aí já está muito bom. Mas eu posso fazer de outros processos completos. Ó, o verdinho voltando aqui, decidi de repente, acho que a camisa não dá para ser verdinha, né? Porque já tem camisa verde naquela composição. Então se eu quero contraste, eu preciso procurar uma outra cor para ser essa pessoa daqui da esquerda, que no caso sou eu, né? Ali. Ó, melhorando o enquadramento também, ó lá, fazendo uma tirinha, só sugestão também. Agora vai entrar uma fase aqui que eu vou ficar definindo esse estofado do banco, né? Para dar um pouco mais de reflexo, parecer aquele couro brilhante, né? Uma outra reflexão bacana sobre o laranja e o
e o azul em oposição, é que ambos são cores da natureza, né? Não sei o quanto todo mundo já deve ter talvez percebido isso, mas ó a esferográfica azul chegando aí, pessoal. Então vai ter o teor aí de definir as coisas, vai ajudar a definir algumas áreas. Mas só para terminar o raciocínio a respeito do azul e o laranja, eles representam com muita elegância, né, a natureza aí das paisagens, né? Então a gente tem ali o laranja da terra e o azul do céu, a laranja da areia na praia e o azul do céu. Então é muito legal de perceber, e até tem uma oposição possível no fim da tarde, em que o céu às vezes pode estar laranja, e aí a ausência do sol faz com que a terra esteja toda meio azulado, porque já está refletindo o céu noturno em cima, né? Então laranja está só na linha do horizonte lá, né? Então pensa sobre isso. Eu lembro que quando eu descobri não só o laranja e o azul, mas também o roxo como mediador entre os dois, então, nossa, explodiu minha cabeça. Olha que legal as definições que eu vou encontrando aí com a esferográfica, tá vendo? Olha como ela ajuda. Essas coisas de olhinho, né? Detalhezinhos de olhos e tal, não tem jeito, né? A esferográfica ela é muito mais delicada ali para pegar esses detalhes. Escurecendo o cabelinho, né? Para poder dar contraste. Estamos realmente nos finalmente, né? Faltam poucos minutos para concluir a arte. Inclusive, eu acho que eu comentei mais cedo, mas houve ainda uns retoques posteriores a isso que não entraram no processo, porque eu terminei ele no dia dos pais, eu tive que levar, né, na festa no domingo. Então eu não consegui incluir esse material, né? Mas são detalhes mesmo, só peguei o rosa por efeito de ter feito o segundo lá que eu comentei com vocês, né? O outro de presente do Dia dos Pais do meu sogro, e ter usado o rosa para detalhar, eu usei esse mesmo rosa para ir, ele me influenciou a ir detalhando um pouquinho mais nesse aí. Então eu cheguei com o rosa um pouco mais junto e detalhei mais algumas coisas. Basicamente isso. Muito bom. Olha, se você ficou até aqui, você realmente é um guerreiro, uma guerreira. E espero que tenha inspirado a você pegar seus lápis de cor para testar, ou assistir mais vídeos de processo, tanto aqui quanto no YouTube, de modo geral. Eu super indico, tem muitos processos legais. E você pode até mandar mensagem para mim falando: Del Rey, indica aí uns processos para eu ver aí, né? E aí eu passo para você uns links. Que mais? E a terceira sensação é querer um quadro como esse para dar para um familiar, para um amigo, tá bom? Essa também é uma possibilidade de ter encerrado o vídeo com essa sensação. Aí é só você me achar pelo Instagram ou pelo estudandocomdelrey@gmail.com, falando: eu quero encomendar uma arte. Falar o tema, se tiver foto, manda foto, tá? É por aí. Olá, então
Tô pesando um pouquinho mais o azul aqui para finalizar ali, fazendo um pouquinho mais de contraste e tal. Olha lá, definindo um pouquinho mais o cabelo esvoaçante do menino Del Rey. Inclusive até um contrassenso, né? Um monte de Del Rey dentro de um Jeep. 3 Del Reys dentro de um Jeep. E agora só ajuste fino, né, pessoal? Essa parte é a parte é mais gostosinha, né? De vir ali para pensar. E tem uma dinâmica da Biquem, não sei se vocês conhecem, que é trabalhar com ela levemente afastada do papel e escovando ela bem de levinho, ela forma uma textura parecida até com um lápis de cor. Mas ele tem uma textura um pouco mais especial, porque é mais delicado a textura, né? Então, se você nunca tentou, também é bacana de fazer isso. Esferográfica tem várias dinâmicas muito bacanas de testar. Um material super rico que a gente não trata como deveria, né? A gente acha que é um material inferior muitas vezes, né? E é um material super, super, super dinâmico. Seria muito legal se desse para ensinar, né, nas escolas, assim, em educação artística, trabalhar com esferográfico, porque é um material super acessível. Quem sabe nós não começamos obras sociais aí, hein? Fazendo oficinas de esferográfica. Muito bom, pessoal. Estamos no finalmente mesmo. Esses são os agradecimentos finais. Nesse aqui não teve o enquadramento, né? Mas no próximo vídeo tem. Eu colocando dentro da moldurinha bonitinho também, tá? Com vidrinho e tudo, então dá pra ver bem a experiência de o que o pessoal recebe quando compra uma arte como essa. Muito bem, galera. Obrigado por acompanhar. Esse foi um processo completo aqui do canal Desenhando com Del Rey. Espero que tenha inspirado minimamente. Deixe seus comentários, curta, compartilhe. E até o próximo processo completo aqui no Desenhando com Del Rey. Tchau, tchau.